Planeta SPM está de volta. Estamos aqui com Rafael Sgliz, repórter da Rádio Energia 97. A gente vê a mídia que, apesar da torcida única, a violência em torcedores rivais continua a acontecer. O Planeta SPM produziu uma reportagem para entender melhor sobre essa situação. A torcida única foi implementada nos grandes jogos para evitar a briga nos estádios. Mas será que essa é a melhor medida para evitar o confronto entre esses torcedores? Eu sou a favor da torcida única. Eu acho que se voltar a ter torcida mista, vai continuar tendo briga. Eu sou da geração antiga que tinha no Morumbi e tinha duas torcidas e sempre tinha briga no final dos jogos, garrafada e confusão. Eu sou totalmente favorável a voltar às torcidas. A torcida única é um momento que acontece no nosso futebol por causa, desde aquele jogo Palmeiras e São Paulo, onde houve aquele distúrbio entre as torcidas e em que mostrou a incapacidade, dos órgãos públicos, da polícia militar, de cuidar de duas torcidas no mesmo estado. Apesar da proibição da torcida visitante nos clássicos paulistas, as brigas entre os torcedores não deixaram de acontecer. Ainda fora dos estádios, conflitos entre rivais são comuns de se ver, podendo ocorrer até em datas marcadas pelas próprias organizadas. Na minha visão, falta uma atitude maior do poder público. Enquanto o poder público não agir de maneira eficiente, e aí é eficiente de prender e levar a julgamento e tirar do estádio quem não merece estar ali no estádio. A medida causa divergência de opiniões e muitos debates acabam surgindo com relação à liberação das torcidas no futuro do futebol. Rafa, o que pode ser feito para diminuir a violência no futebol? Primeiro, deixa eu mandar um abraço aí pro Thiago Braga que entrou. Claro. É um querido amigo aí também, o Mauro que teve um probleminha aí. Um grande abraço para os dois. Para diminuir a violência, eu vou muito no que o Thiago falou. Eu acho que precisa endurecer um pouco mais a legislação, acho que precisa endurecer um pouco mais a lei, porque senão o crime compensa. Senão eu posso sair de casa, eu posso entrar no estádio e fazer o que eu posso entender. Eu posso chegar lá, xingar, ser homofóbico. Hoje o estádio não cabe mais isso. Homofobia, violência, não cabe isso. Nunca coube e agora nos dias atuais não cabe. Não cabe isso. Então tem que endurecer a regra, tem que endurecer a legislação. Então, por exemplo, se o cara vai e briga no entorno do estádio, se ele briga dentro do estádio, se ele briga no metrô, prisão. E não é prender e soltar. Você precisa prender, precisa ter uma legislação que fala assim, o cara foi lá, agrediu, porque qualquer lugar que você vá, Guilherme, você vai no mercado, você agride uma pessoa no mercado, o que acontece com você, você vai preso. Porque no estádio de futebol, quando acontece isso, ou no entorno, ou quando a pessoa está com a camisa de um time, você não é preso. Você vai lá, assina um termo circunstanciado e tá tudo certo, você não é fichado. É porque é do calor do futebol, tem que parar com isso. Você precisa endurecer as regras. E quando você endurece as regras? Quando o poder público está aí. Mas só que o poder público, ele só vai se mexer quando morre alguém. Quando as imagens, elas ficam perpetuando tempos e tempos, como aconteceu, como esse mesmo torcedor falou, em 1996, quando teve a morte de um torcedor no duelo São Paulo e Palmeiras. Não, precisa mudar a regra, precisa ser duro. Se acontece no mercado e acontece no estádio de futebol, você tem que prender a pessoa. E não é prender e soltar, não é pintar escola, não é aquela medida socioeducativa, não. É prisão. E prisão dura, porque senão toda hora parece que o crime compensa. Sim. Neste ano, São Paulo e Palmeiras fizeram um acordo, para utilizar o estádio de um do outro. O Allianz Parque para o São Paulo e o Morumbi para o Palmeiras. Esse movimento foi visto como um passo para a volta da torcida visitante. Você acredita no futuro que essa medida vai cair? Você enxerga isso? Então, eu acho que a necessidade de jogar no estádio um do outro, isso aí já não é de hoje, né? É que como cada time hoje tem sua casa, tem o seu local de jogo, então parece que é uma coisa muito longe. Mas como o Palmeiras já jogou muito no Morumbi, Corinthians jogou muito no Morumbi, o Morumbi era a casa dos clássicos, então hoje eu não vejo essa medida, uma coisa fora do contexto que possa ajudar que não tenha violência, né? Mas tudo que é feito que tenha esportividade, que tenha a volta do torcedor, mas ali era só torcedores do Palmeiras, o Palmeiras e Cerro estava lá, eu fiz o jogo.
Então era só torcedores do Palmeiras, só não era o Allianz, mas ali era a casa do Palmeiras. Sim. Então, se tiver qualquer medida para que melhore essa questão da fluidez das torcidas, que voltem as torcidas, duas torcidas no mesmo estádio, eu acho que é benéfico, mas isso aí já é de antigo. É como agora tem as arenas, todo mundo tem estádio, então parece que é uma coisa de outro mundo, mas já era normal na década de 80 e 90, e no VT que vocês colocaram aí, você vê como divide muito, né? Sim. Como alguma parte da torcida quer a torcida única, outra parte do torcedor quer o que volte a 80, a década de 90, então é muito da opinião própria, né? Sim. Você acompanha uma das maiores torcidas do Brasil, o Corinthians, de pertinho, né? Como é que é o comportamento desses torcedores fora dos estádios? Cara, eu vejo a torcida do Corinthians como torcida do Palmeiras, eu vejo com a torcida do São Paulo, é uma torcida muito apaixonada do Santos, eu vejo uma torcida muito apaixonada e que depende muito do clima e do atual momento. Por exemplo, o Corinthians agora está num momento muito complicado, então você tem a ação do torcedor muito mais efetiva, buscando, e recentemente aconteceu uma coisa que o torcedor do Corinthians não faz. O torcedor do Corinthians sempre critica quando há o apito final. Aí ele vaia, ele xinga, ele critica. Mas agora, com a ausência dos resultados, o torcedor, ele xingou e gritou e pediu raça no intervalo do jogo contra o Cuiabá. E quando terminou, isso eu jamais vi em 40 anos que eu acompanho o Corinthians como torcedor, em 21 anos como jornalista, eu nunca vi a terminar o jogo e a torcida ficar quieta, enrolar bandeira, enrolar faixa e ir embora. Eu nunca vi isso. Sempre termina com vitória ou com derrota, sempre com a torcida cantando. Então esse jogo contra o Cuiabá mostrou uma coisa inédita para mim em 40 anos de vida, em 21 anos de jornalismo, que é a torcida do Corinthians ficar quieta, enrolar a bandeira, enrolar a faixa, seu material, guardar o bumbo, sem apoiar o time. Então, para mim, é uma coisa que chamou muito a atenção. Mas eu vejo que é o mesmo jeito da torcida do Palmeiras, quando também está ruim, da torcida do São Paulo, quando está ruim. A torcida é passional. Então, ela vai cobrar quando tem que cobrar, ela vai apoiar quando tem que apoiar, mas hoje o momento do Corinthians é muito complicado. Você acha que as torcidas aqui do estado de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, tem alguma diferença entre os outros torcedores do Brasil? Por que aqui a torcida única é mais incisiva? Eu acho que aqui, por serem as maiores torcidas, né? Tirando a do Flamengo, que é a maior torcida, então você tem em segundo lugar, segundo Ibope, tem a torcida do Corinthians, terceiro e quarto São Paulo e Palmeiras. Então você vê as principais torcidas, tirando a do Flamengo, aqui em São Paulo. Então aqui acaba sendo muito o termômetro do país. Então tudo que acontece aqui em São Paulo, não só no futebol, em muitas partes também, na economia, tudo que acontece em São Paulo acaba sendo reflexo para todo o Brasil. Então, pela essa quantidade de pessoas que torcem ou para o Corinthians, São Paulo e Palmeiras, que são segunda, terceira e quarta torcida respectivamente do Brasil, acaba sendo um termômetro. Ah, se São Paulo fez, então vamos fazer que deu certo lá. Ah, não deu certo, então vamos voltar com as duas torcidas. Então acaba sendo muito reflexo para todo o Brasil do que é feito aqui em São Paulo. Então se aqui tem torcida única, você vê Atletiba, você vê no Nordeste, em vários lugares aí já tendo a torcida única, que eu lamento muito. Sim. E chega ao fim mais um programa Planeta SPM. Muito obrigado pela sua participação, Rafis Grilis. Ô, Guilherme, muito obrigado. Quero agradecer a todos aqui da SPM, a todos que me fizeram esse convite. É uma casa que vira e mexe, estou por aqui, ou é banca de TCC, ou é para participar de rádio. A primeira vez, rapaz, é uma infraestrutura maravilhosa que vocês têm aqui. Então aproveitem essa estrutura, porque é uma estrutura que muitas emissoras não têm. Então aproveitem isso, muito obrigado ESPM, estou à disposição sempre de vocês e obrigado, Guilherme. Agradecemos pela audiência e te espero no próximo programa. Tenha um bom dia e tchau.